Nessa série de vídeos, vamos conversar sobre como está organizado o corpo dos vegetais e quais são os processos fisiológicos que mantêm as plantas vivas, tendo como foco as angiospermas. Considerando um pezinho de tomate, por exemplo, nele podemos reconhecer esses órgãos apontados aí: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Flores e frutos são órgãos reprodutivos. A flor com função de reprodução e o fruto com função de dispersão de sementes. Já os demais órgãos são chamados vegetativos, ou seja, eles exercem funções responsáveis pela sobrevivência desse indivíduo. Vamos elencar essas funções rapidinho? Função da raiz: fixar esse vegetal ao solo, absorver água e nutrientes minerais. Algumas plantas têm raízes adaptadas com função de armazenamento de reservas energéticas. É o caso da cenoura, da beterraba, da batata doce e da mandioca. Função do caule: ligar as raízes com as folhas, ou seja, o órgão subterrâneo ao órgão aéreo, e promover a condução das seivas. E as folhas? Fotossíntese, porque, sendo as plantas autótrofas, a fotossíntese é a única forma desse ser vivo conseguir alimento, e também a transpiração. Essa aí é a organização básica de uma angiosperma. Assim como o nosso corpo, elas também precisam obter alimento, distribuir nutrientes, fazer trocas gasosas e reagir ao ambiente. Vocês se lembram da nossa conversa da primeira aula sobre os desafios de viver no ambiente terrestre? Primeiro, que a água está pouco disponível e concentrada principalmente no solo. Segundo, que nesse ambiente mais seco, a perda de água pela superfície do corpo acaba sendo grande. A parte da reprodução, a gente já viu. A independência da água para a reprodução foi conquistada com a redução do gametófito, surgimento do grão de pólen e da semente. Então, para sobreviver em terra, as plantas tiveram que desenvolver mecanismos para contornar esses problemas. E nesse vídeo, vamos conhecer esses mecanismos vendo separadamente cada órgão. Começamos pelas raízes. Vimos que nas angiospermas a gente tem basicamente dois tipos de raízes: a fasciculada ou cabeleira nas monocotiledôneas e a pivotante ou axial nas dicotiledôneas. Vamos entender agora como essas raízes desempenham suas funções, olhando para a estrutura de uma raiz axial. A gente pode identificar numa raiz algumas regiões, de baixo para cima. A zona meristemática, que fica na extremidade, a zona lisa, ou de alongamento, logo acima da zona meristemática, a zona pilífera, que é onde ficam os pelos absorventes, e a zona de ramificação, que é onde surgem as raízes secundárias de uma raiz axial, essas ramificações aí. Vamos dar um zoom na região meristemática. Por que ela é importante? Porque é a partir dela que a raiz cresce. Presta atenção aqui. As plantas crescem da ponta da raiz para baixo e da ponta do caule para cima, nunca no meio. Por que não? Porque é nessas regiões, nas pontas, onde durante toda a vida do vegetal permanecem ativos tecidos embrionários, aqueles que estavam presentes desde a semente. A gente chama esses tecidos embrionários da planta de meristema. Pega, Priscila. Então, plantas adultas ainda têm células embrionárias? Pois é, isso mesmo. Plantas nunca param de crescer em altura se as extremidades do caule
e da raiz permanecerem saudáveis e intactas. Vamos ver juntos esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link também para vocês. É a germinação em uma semente de feijão. Olha lá. A primeira coisa que está se formando é a raiz. Quando a raiz começa a se ramificar, ó, é aí que o caule começa a se desenvolver. E a raiz principal, lá vai ela. Essas aí, vocês estão vendo as primeiras folhas. E esse resto da semente aqui, ó, são os cotilédones, onde estavam as reservas energéticas que deram energia para essas células irem crescendo. Repara que o cotilédone não está subindo. A planta está crescendo da ponta do caule para cima e da ponta da raiz para baixo. Olha lá, dia 16, os cotilédones secam e caem. Por quê? Porque a plântula já absorveu as reservas dele e agora tem folhas, já está fazendo fotossíntese. Vou pausar o vídeo, quem quiser continua assistindo no link que eu passar. Voltando aqui para a zona meristemática, a gente tem mais uma estrutura importante. Se o crescimento da raiz é para baixo, vai acontecer um atrito com as partículas do solo, não é? Então, essa raiz vai se aprofundando cada vez mais, às vezes até podendo se deparar com rochas mais duras no caminho. Esse meristema que está bem lá na pontinha poderia ser danificado se essas células não fossem protegidas, não é? Então, o meristema da raiz é protegido por uma estrutura que a gente vai chamar de coifa, que é um conjunto de células que forma como se fosse aí uma capinha que protege o ápice da raiz. A outra região importante da raiz é a zona pilífera, onde ocorre a absorção de água e sais minerais. Vou deixar o link do vídeo de germinação de uma semente de rabanete. Dá para ver bem direitinho a zona pilífera se formando. Mó bonita. Se a gente fizer um corte transversal na região da zona pilífera e observar no microscópio, a gente vai ver assim, ó, uma camada de células externas aqui revestindo, que é o epitélio. Algumas das células desse epitélio têm uma expansão, são compridinhas, formando o pelo absorvente. Aí, essa região aqui no meio é o córtex, um tecido de preenchimento, e aqui no centro estão os vasos condutores. O xilema mais central, esse aqui mais escuro, e o floema mais externo, aqui mais claro. Vamos falar de uma adaptação? Alguém aí já ouviu falar que o bioma cerrado é uma floresta invertida? Por que essa comparação? Porque a maior parte da biomassa vegetal do cerrado se encontra debaixo do solo. Em geral, as plantas desse bioma possuem raízes que crescem para grandes profundidades, permitindo alcançar essa água lá no fundo. E olha que lindo! Conforme a raiz vai crescendo e se embrenhando aí no solo, ela cria espacinhos por onde a água da chuva pode escorrer e recarregar as reservas subterrâneas como os aquíferos. Quando o agro elimina a vegetação natural para substituir por monocultura, pode ser milho, soja, cana, pasto, essa abertura de espaço e recarga dos aquíferos é perdida. Seria uma pena se esses aquíferos abastecessem as populações humanas, não é mesmo? Bom, dissemos que a principal função fisiológica da raiz
é a absorção de água e sais minerais. Bora ver como? Os sais vão ser absorvidos por difusão simples, ou seja, sem gasto de energia. Que sais, que nutrientes minerais são esses? Sais de ferro, cálcio, cobre, zinco, além de compostos de nitrogênio e fósforo. Essas substâncias estão em alta concentração no solo ou no substrato e passam para o interior da raiz a favor do gradiente de concentração. Aí estão divididos os macro e os micronutrientes das plantas, tá? Os macronutrientes aqui desse lado e os micronutrientes aqui desse lado. Macronutrientes são aqueles que as plantas precisam em grande quantidade para crescer. Os micronutrientes são aqueles que também são essenciais para o crescimento, para a reprodução, mas que são necessários em menor quantidade. A água vai sempre passar por osmose, que é a passagem do solvente, no caso a água, através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado de soluto, ou seja, do meio hipotônico, para o meio mais concentrado de soluto, ou seja, o meio hipertônico. Como os sais estão sempre entrando por difusão aí na célula, né, nas raízes, o interior da raiz vai sempre se manter hipertônico em relação ao solo que está próximo. Então a água entra na raiz por osmose, sem precisar de gasto de energia para isso. Esse esquema aqui mostra os dois caminhos possíveis de entrada de água e sais pela região dos pelos absorventes. Ou passando aqui, ó, pelo interior das células, né, interior de cada célula, ou aqui, ó, pelo espaço entre as células aí da raiz. Esse segundo acaba sendo mais rápido, né, do que o outro. De qualquer forma, chegando aqui, ó, na região da endoderme, essas células elas têm um reforço muito grande entre elas que não deixa a água, essa solução passar pelo meio. Então, necessariamente, essa solução precisa passar pelo interior das células da endoderme e só aí é que ela vai chegar no xilema para ser transportada, tá? Primeira pergunta para ser respondida no fórum da semana. Qual é a vantagem da raiz ter esses pelos absorventes? A comparação seria vantagem de ter pelo, né? Vantagem de ter esse pelo aqui, ou se fosse tudo retinho, tá? Tô esperando vocês responderem lá.